o óleo da plataforma para o navio aliviador, o navio grande. O navio, ele estava em cima da plataforma. E aí a gente ouviu um estrondo. Avisaram no intercom que todo mundo estava proibido de sair do casaril, porque as ondas estavam varrendo o convés. Costumo dizer que a gente é o time que mais conhece de automação offshore, no Brasil com certeza. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da jornada de 40 anos da Altus. Aqui quem fala é o Felipe Fernandes, do marketing, tenho ao meu lado a Reni Villamil na produção, e hoje vamos falar sobre uma das atividades mais desafiadoras na Altus, o trabalho dos projetistas e especialistas que trabalham embarcados nas plataformas de petróleo. Para esse papo tenho aqui comigo o Alan Alério, projetista de aplicação, o PC Azevedo e o Fernando Andriola, coordenadores técnicos, e o Carlos Viegas, projetista de aplicação, falando direto de Maricá, Rio de Janeiro. Bem-vindos, pessoal. Valeu, obrigado. Bom, para começar, pessoal, queria pedir para vocês se apresentarem. Vou pedir para o Viegas começar, falando lá do Rio de Janeiro. Então, pessoal, boa tarde aí novamente. Minha história na Altus aí se resume em duas etapas, né? A primeira etapa foi num contrato lá na Bacia de Campos, prestando suporte de automação aí na Bacia de Campos para as plataformas ali da Bacia de Campos. E a segunda etapa veio aí com o comissionamento da P76 e seguindo agora para o contrato da Bacia de Santos, né, de suporte técnico de automação ali. E Alan, conta um pouco para a gente qual é a tua trajetória na Altus até agora. Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse momento de 40 anos da Altus. Estou muito grato por estar aqui, né, por fazer parte desse momento. Eu me sinto honrado de estar aqui ao lado de excelentes profissionais, referências para mim aqui, PC, Andriola, Viegas. Falando um pouquinho da minha trajetória dentro da Altus, eu fui me aproximando da Altus com o passar do tempo, né. Em 2012, 2013, eu trabalhei como integrador da Altus. Eu fazia parte de uma empresa que era integradora. Ali foi meu primeiro contato com a Altus. Era engraçado porque a gente estava já era estaleiro, era comissionamento de uma plataforma, ainda onshore. Eu utilizava macacão da Altus. Para o pessoal do estaleiro eu era Altus, mas eu era integrador. Então, foi meu primeiro contato. Depois dali fiquei alguns anos como integradora. Tinha outros contratos, né? A gente acabou se afastando um pouco da Altus. Em 2019, eu voltei a ter contato com a Altus, aí como PJ. Aí eu fiquei num contrato exclusivo com a Altus, trabalhando um ano como PJ. E a partir de 2020 eu fui convidado a ser colaborador da Altus. Desde que eu entrei em 2020 como funcionário, eu trabalhei sempre embarcado. Então é até engraçado falar, mas como funcionário da Altus, hoje é a segunda vez que eu venho na Altus. É inusitado, né? Porque a gente que está praticamente todo dia aqui, mas que a gente agradece por ter esse tempo. A gente sabe como é, imagina, na verdade a gente vai saber hoje, como é a vida, como é essa rotina de quem trabalha embarcado, que para nós é muito importante para o pessoal saber valorizar muito o trabalho de vocês, porque é um trabalho muito, muito rico. Tu, André, pode falar um pouco da tua trajetória aqui para nós? Com certeza, agradeço também o convite, muito legal ter vindo aqui para essa sala aqui com o pessoal, Viegas, Alan e PC, que são pessoas que eu admiro muito. A minha trajetória na Altus começou em 2005, eu entrei em 2005 na Altus como estagiário da fábrica de produtos. Eu comecei no teste funcional da série Ponto, comecei a testar a série Ponto e série Quark, que eram as séries que mais tinha demanda de fabricação. E depois de um tempo, acho que 6 meses depois, eu vi no mural ali próximo ao RH que tinha uma vaga para projetista de aplicação da engenharia. E aí eu me lembro que eu mandei um e-mail para a Estela, que na época era a responsável pela RH, que eu gostaria de estar participando da vaga. Aí conversei na época com o Ingrassi e concluí meu estágio na engenharia. Em 2007 eu fui efetivado. No período de estágio eu trabalhei em outros projetos, não só os projetos de óleo e gás, né, porque a gente tinha uma demanda grande ali. Normalmente os estagiários trabalhavam em diversos projetos. E logo em seguida, 2007, quando eu fui efetivado, eu comecei a realizar embarques, já caí direto embarcando, né, fazendo projetos de óleo e gás. E esse aí foi o início da minha carreira dentro da Altus, né, no setor de óleo e gás, que até hoje eu tenho desenvolvido atividades nesse setor. Eu fiz várias coisas, né, dentro dos projetos de óleo e gás dentro da Altus, tanto em questão de comissionamentos, de plataformas, né, viagens internacionais também. Estou até hoje, né, o tempo passou muito rápido e a gente não percebe. PC, pode contar um pouquinho da tua história para nós aqui? A minha jornada começou na Altus em 97, um pouquinho mais antigo aí. Eu já comecei em projetos envolvendo plataformas.
Eu tive a primeira jornada na Altos até 2003, porque eu estava num ritmo que eu estava praticamente direto na Bacia de Campos, fazendo projetos, reuniões e contatos com o cliente. E aí apareceu, na época, internamente na Altos, entendeu? A oportunidade, estavam abrindo a parte técnica numa filial lá em Macaé mesmo. Me candidatei, né, porque eu já estava integrado no ambiente. Mas daí, por questões técnicas, o pessoal achou melhor me manter aqui na matriz, né? E aí, como eu já tinha me acostumado com a ideia de me mudar para lá, nesse meio tempo apareceu uma oportunidade de uma outra empresa para trabalhar lá em Macaé mesmo. Aí eu resolvi aceitar o desafio e fiquei até 2007 fora. Então eu fiquei fora da Altos entre 2003 e 2007, mas não perdi o contato, né? Eu segui trabalhando junto e dando apoio sempre. E aí em 2007 eu voltei de novo, trabalhando lá na filial Macaé mesmo. E aí em 2017 eu regressei para a matriz novamente, mas sempre trabalhando com projetos na área de óleo e gás. Agora que a gente já conhece um pouco da história de vocês, pedir para vocês explicarem como é que funciona, como é que é o processo assim, de embarque, a rotina de vocês, do momento que vocês saem de casa até o momento que vocês saem da plataforma, desembarcam, assim, o processo em si, como é que funciona? Então, minha rotina começa, normalmente o horário do voo da plataforma que eu tô é cedo, né, 7 e pouca. Então, eu acordo lá para as 3 da manhã, já pego o transporte ali por volta das 4 da manhã, né, a gente vai para o aeroporto. Esse momento está diferenciado aí por conta da pandemia, né? Então, chegando no aeroporto, a gente faz a testagem lá, o teste rápido para Covid, estando tudo ok, fazer a pesagem da bagagem e, posteriormente, o voo para a plataforma em si, né? Aí, chegando a bordo, a gente recebe um briefing da unidade, né, para receber orientação ali do que, como está sendo a quinzena, o que está rolando de atividade ali no momento, né, o que está operante ou não na plataforma. E após isso a gente é liberado para ir para o camarote para poder trocar de roupa e assumir o turno ali, né, efetivamente, né. E nisso aí vai a quinzena ali, né, a rotina de trabalho de programação de serviço, execução, né, apoio e atendendo diversos clientes, né, que a gente tem cliente em terra, cliente a bordo, para poder fazer parte da nossa rotina ali diária, né. E no final a mesma coisa, a gente faz o briefing ali para ir embora, né, pega o voo, chegando no aeroporto a gente pega o transporte para casa e assim encerra a quinzena ali, né. Hoje a Altos atende diferentes clientes no mercado de óleo e gás, né? Independente do cliente, a rotina é muito parecida. Para ti também a rotina é bem parecida? Sim, a rotina, de forma prática, o Viegas descreveu exatamente o que a gente passa. Eu venho de Pelotas, né? Então eu faço esse translado de Pelotas-Porto Alegre, né? Também na madrugada, como ele faz. Um pouco diferente o voo da plataforma que eu embarco. Ele acontece mais ao final da manhã. Então eu consigo estar em Porto Alegre, pegar o primeiro voo para Rio, chegar lá no aeroporto que a gente faz o embarque, aeroporto de Jacarepaguá, faz o teste, faz briefing, se prepara para o embarque, ali já começa aquele momento de ansiedade ali pro embarque, né? Até a ansiedade e a folga, ela não acaba quando eu saio de casa. Ela acaba antes, assim, acho que 2, 3 dias antes de tu embarcar, tu já começa naquela ansiedade, começa a se preparar mentalmente, né, para o que vai acontecer, até aquele momento de despedida ali da família, né? Tu vai deixar a família, vai passar aqueles 14 dias, então por já conhecer a rotina, a gente já sabe muito bem os riscos que a gente vai estar exposto durante a quinzena. Depois tem o voo de helicóptero, né? Que tem todos os seus riscos envolvidos ali. A gente tem todo um treinamento específico que é feito. Então, para embarcar, tem pelo menos 2 treinamentos específicos que a gente tem que ter, que é o CBSP, que é o curso de segurança, salvatagem básica da plataforma. Eles te ensinam ali como proceder num caso de emergência. A gente chega a fazer uma simulação que é um pulo, como se estivesse abandonando a plataforma. E tem também um segundo treinamento que é o RIUT. RIUT é a respeito de um escape de uma aeronave que teve que submersa. Exatamente. Então, nesse curso, a gente simula de várias formas, né?
escapes de uma aeronave submersa. Então, seja tu saindo pela tua própria janela, se tu estiver sentado numa janela, tu saindo da janela do colega, tu botar um colete salva-vida, todo aquele processo ali, ele vai te preparando mentalmente para o que vai vir. Como tu já conhece tudo isso, eu nem falei ainda dos riscos que a gente tem lá na plataforma, né? Quando tu vai sair de casa, tu passa o filme, né? Pô, vou passar por tudo isso. Tem aquela emoção, né? Eu ainda não tenho filho, o pessoal aqui acho que todos já tem, então tem toda aquela emoção de tô saindo de casa, eu vou ser exposto a tudo isso. Tem uma emoção de tu ir passar esses dias aí. Claro que a gente trabalha todo o tempo pensando em segurança, todo o tempo pensando em primeiro lugar, em voltar para casa seguro, voltar bem. A nossa folga acaba alguns dias antes, quando a gente já começa esse preparo aí. E aí depois, como o Viegas falou, depois que está embarcado, nossa rotina lá ela é muito dinâmica. A gente fica em camarotes com 4 pessoas, não são as mesmas pessoas. Muitas vezes é pessoas que tu conheceu pela primeira vez e tu vai conviver ali uma quinzena, 14 dias com aquela pessoa. Essa pessoa tem hábitos diferentes. A quantidade de horas trabalhadas. A quantidade de horas trabalhadas. E aí, quando é o tão sonhado dia do desembarque, né? E aí, só que nem sempre ele acontece como a gente planeja. Que é o caso que aconteceu agora há pouco tempo com o nosso colega Fernando Lopes, né, que estaria aqui também conversando com a gente, mas Sim. teve o desembarque também postergado e não pôde estar hoje gravando aqui conosco. Exatamente. Aconteceu comigo também. Eu ia nesse embarque, né? Ia desembarcar na terça-feira. Acabou postergando o voo para quarta. Quarta amanheceu o dia com o aeroporto fechado, chovendo no Rio, então banho de água fria, né? Dessa rotina para os embarques mais antigos, PC, teve alguma mudança ou é também muito parecido com o que tu passava na época que embarcava também? A rotina não mudou muito, mudou bastante logo que começou a pandemia, né? Que a rotina de embarque é sempre 14 dias embarcado e 14 de folga nas plataformas da Petrobras. Só que durante a pandemia, para limitar a entrada e saída de pessoas na plataforma, foi estendido o período a bordo para 21 dias. Ou seja, além disso, ainda tinha o tempo de quarentena antes de embarcar. O tempo que o profissional acabava ficando fora de casa era muito maior do que os 14 dias. Na minha rotina de embarque, entendeu? Eu sou meio metódico, assim, mas desde que eu comecei a embarcar lá na década de 90, eu já começo a me acostumar com a ideia uns 2, 3 dias antes da viagem. Porque daí envolve filhos, tem que ir acostumando já os filhos que vai viajar, aí o filho já começa a ficar com febre. Também entra uma questão que tu já tem que meio que adiantar tudo que tu faria na quinzena que tu vai estar fora. E aí se programar para essa história de viagem, hotel, embarque, helicóptero. Só nessa questão de helicóptero aí, já temos histórias aí para horas aí, né? Será que eu posso só fazer uma consideração sobre a questão claro, por favor. Do sair de casa e o tempo na plataforma? Sim, claro. Eu acho interessante também da época que eu comecei a embarcar, a gente saía aqui do Rio Grande do Sul, que eu, por exemplo, eu embarcava com bastante frequência naquela época, lá 2007 até 2010, por ali eu fiz bastante embarques, né? E depois agora na Bacia de Santos eu fiz alguns embarques. Eu notava também que às vezes a gente tinha que sair aqui do Rio Grande do Sul e embarcava por Macaé. Então, além de ter todo o tempo de voo, né, a gente ainda tinha que pegar um ônibus de 4 horas mais ou menos até Macaé e aí ir pro aeroporto ou dormir em Macaé e aí embarcar. E às vezes tinha os embarques também pelo Farol de São Tomé. Ele era a 80 quilômetros de Macaé, que chegava na rodoviária de Campos, e daí pegava mais um trecho que ia até o Farol, né? Pra mim, né, nos meus primeiros embarques, essa ida, assim, era tortura. Não chega nunca lá. Aí eu percebo que os embarques hoje, não, já desembarca ali no Rio, a gente tem embarcado por Jacarepaguá, vai pro aeroporto, né, já consegue embarcar e já vai pra plataforma, parece que tá mais na rotina. E uma outra observação que eu acho interessante do dia a dia lá na unidade, assim, que até o Alan comentou sobre camarote, né, sobre essa divisão, mas eu lembro também que nos meus primeiros embarques a gente não tinha tanta conexão com o mundo onshore. Quem tava em offshore, o cara tava muito mais isolado do que hoje em dia, porque tu não tinha internet, teu celular era ensacado, lacrado. Hoje tu consegue utilizar, né, se for autorizado, tu pode utilizar teu WhatsApp,
Na época a gente tinha que comprar um cartão, eu lembro que para conversar com casa a gente comprava um cartão no quiosque e ia no orelhão nos domingos, né? Fila na cabine. Tinha fila na cabine, usava o cartãozinho no orelhão mesmo, ligava pra casa. Dentro da plataforma, ligava pra casa, tô tudo bem aqui, cheguei e tal, e era isso aí, né? Então a tua conexão com o mundo onshore era muito diferente. Mas há quanto tempo isso mudou? Porque eu lembro quando eu entrei na Altos era diferente ainda também. E eu entrei em 2014. Eu acho que é bem recente. Uns 5 anos pra cá que isso já... No meu primeiro período de embarque, foi 2013 e 14, existia um telefone disponível na plataforma que a gente poderia ligar para casa. Não era com sistema de cartão, era um telefone, uma cabine, só que era uma fila interminável, limitada a 10 minutos a ligação. Estava falando 10 minutos, caiu, cara, sai que entra o próximo. E eu me lembro que eu me comunicava com a família, né, através do e-mail. Só que não existia uma rede. Hoje em dia existe um Wi-Fi, né, que é o WMAR. A gente conecta do computador da Altos e tu tem acesso ali ao teu próprio e-mail, né, o e-mail Altos. A gente não tinha acesso à rede da internet. Então, tinha que pedir pro fiscal para utilizar o computador dele. Aí eu ia ali, cara, tu me empresta 5 minutinhos teu computador para mandar um e-mail para casa? Aí ele, claro, cara. Aí eu chegava ali, escrevia mensagem para casa e enviava. No outro dia, eu ia ler a resposta e mandar a minha resposta, entendeu? Era uma mensagem por dia. A gente ia se isolando. O PC também comentou ali a respeito do período de pandemia, né? Hoje já não existe mais. Hoje a gente chega, faz o teste antígeno, que ele em 20 minutos sai o resultado, dando negativo, tu já embarca. Durante o período de pandemia, eu peguei o primeiro embarque, eu fui para Jacarepaguá para embarcar numa sexta-feira. Cheguei lá, os caras, não, vocês não vão embarcar, foi decretada a pandemia, vocês vão para um hotel. Mas como assim, cara? Não, vocês vão para um hotel, a Petrobras vai levar vocês para um hotel. Não, como é que vai ser isso? Não, fique tranquilo, daqui a pouco vai vir uma van aqui buscar vocês. A gente ficou ali esperando, chegou uma van, nos levou para um hotel. Aí a gente ficou 7 dias sem sair para pegar sol, sem nada, como se fosse isolado total. Esse período a gente fez ali PCR dentro do próprio hotel e depois foi embarcar. E aí foi quando aconteceu essa transição que o PC também mencionou, a escala deixou de ser 14 por 14 e passou a ser 21 por 21. Então, logo de arrancada, eu tomei 7 dias no hotel e 21 embarcado. É bem prático isso que o PC tá falando, o vácuo é pagar as contas, né? Porque às vezes a internet de bordo, por mais que exista, às vezes não dá para contar. Tem aqueles boletins que chega na hora, né? Então, toda essa preparação ali mudou para 28 dias. E aí, depois que foi decretada a pandemia, normalizou, até o nosso cliente, né, que a gente atende, que é a Petrobras, eles puderam entender melhor o cenário, organizar a coisa, e aí foi decretado 3 dias de hotel. Durante toda a pandemia, a gente passou sempre 3 dias de confinamento no hotel antes de embarcar. Então, a gente chegava lá no primeiro dia, já executava o teste, aí tu vai para o isolamento no quarto, toda a alimentação, tudo vai para o quarto, a gente não saía dali. A janela, assim, do hotel, ela abre 15 centímetros, né? A gente ficava olhando a praia, assim, pela frestinha, porque era de frente pro mar. Lá na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Não podia descer. O pessoal que fumava podia descer para fumar. Teve muita gente que começou a fumar por causa... para poder ver a luz do sol. Engraçado que eu tava na ponta oposta, né? Porque quando começou a pandemia, eu estava embarcado. E aí não tinha voo para descer, não tinha... Quando achava voo, não tinha pessoas para subir. E aí, ou seja... Parece que o mundo todo parou, né? E chegou um momento que tu não conseguia nem falar com as pessoas que marcavam o voo, porque também o setor tava todo mundo recolhido em casa e ninguém, não tinha mais atendimento. Aí desembarquei, quando consegui desembarcar, aí não tinha ônibus, aí o pessoal tava fechando o aeroporto, ou seja, eu peguei justamente a ponta oposta. Né? E todo o desembarque, ele era apreensivo, pelo seguinte motivo. Todas as pessoas que iam embarcar, elas precisavam passar por um protocolo que eram 11 dias que tu era monitorado pelo setor de saúde. Então, no 11º dia da folga, né, aliás, faltando 11 dias para tu embarcar, um profissional da saúde da Altos nos ligava, o que tu tá com algum sintoma, tem alguém da tua família que tá sentindo alguma coisa, e aí começava aquele monitoramento. Então, sem esse monitoramento, ninguém estava liberado para embarcar. Aí o que acontecia? Tu tá completando teus 21 dias e vem vindo o teu back. Se o teste dele dá positivo, aí tem no que mínimo mais 7 tu vai ficar. Exatamente. E tem uma coisa interessante aí, Felipe, que é o seguinte, né? Acho que é uma opinião geral, assim.
Se tu sai de casa programado para ficar 21 dias embarcado e tu desembarca com 14, beleza. Normal, cara. Mas se tu sair de casa programado para ficar 21 dias embarcado e tu tá lá e te avisa que tu tem que ficar 22, aquilo ali mexe um pouco contigo, Exatamente. sabe? Eu acho que isso é de forma geral, né, cara? O set point Porque tu te programou, sabe? Quando tu tá na rotina, assim, então parece que aquele dia a mais, aquele período a mais. É um anticlímax, né? Tipo, né, o Viegas também deve ter passado por isso, né, o Viegas? Sim, sim. E até uma curiosidade aí que a gente acabou não contando aí, era a internet recreativa, né? Não sei se o pessoal lembra que antigamente era bem usada, né? Era uma horinha ali que o pessoal tinha para ler um e-mail, alguma coisa, tinha que agendar. E hoje em dia caiu em desuso ali pelas outras disponibilidades aí de uso de celular, né? Bem lembrado. Bem lembrado. Falando um pouco mais sobre a função do profissional da Autos dentro da plataforma. Qual é a função hoje, assim, de um projetista, de um especialista da Autos dentro de uma plataforma de petróleo de forma geral, assim? Eu classifico que a gente tem duas modalidades, assim, de atividades, vamos dizer, né? Porque quando a gente sai, eu costumo dizer assim, quando tu tem um projeto para realizar na plataforma, tu faz embarques esporádicos e tu vai lá com o teu projeto embaixo do braço, executa ele, vai embora e deixa para quem embarca direto, vamos dizer assim. Essa seria uma modalidade. E tem a modalidade que o Alan e o Viegas, né, que tem mais propriedade para falar, de que eles são parte do quadro de funcionários daquela plataforma. Então, eles embarcam com frequência, né, e desenvolvem as atividades de automação lá dentro. Eu não tenho os números exatos aqui, mas eu acho que, bom, tudo na plataforma é automatizado. Todos os processos. Alguns mais, outros menos, mas todos são. Eu acho que, cara, são mais de 200 PLCs. Eu já passei por esse número, eu não tenho certeza. São mais de 200 PLCs. A gente embarca um profissional de automação por plataforma. Até é engraçado, tem um codinome, né? É o Automan. Automan, exatamente. É o Automan. E a gente é responsável por todos esses processos, todos esses controladores. Então, assim, vai desde o sistema de controle, detecção de fogo e gás, a UGN do Flare, que é um sistema que fica lá no módulo 2, terceiro piso, pegando sol, sabe? Sol e calor do Sol Flare. e calor, né? Aí tem o sistema do casco lá no sétimo piso, que é centrífuga de diesel. Cara, a gente tá atuando em todas essas áreas. Um sistema que é muito ruim de trabalhar e que a gente também é o Sewage, tratamento sanitário. Várias vezes a gente é acionado, porque é um sistema crítico da parte de habitabilidade. O profissional de automação na plataforma, ele atua em todas essas frentes. Só lembrando que o profissional de automação não é ele que opera a plataforma. Na realidade, ele serve como uma muleta, entendeu? Para o pessoal que está efetivamente operando a plataforma. Se a plataforma está operando tudo na tranquilidade, não tem problema nenhum, o cara da automação, o Automan ali que o Alan comentou, ele é pouco consultado. Fica mais no orelhão daí. Fica mais no orelhão lá. Mas chega a determinados dias que deu um problema no processo lá, que deu uma parada de produção, entendeu? Na volta da parada de produção, o trabalho do Automan ali acaba sendo sobrecarregado, porque são vários operadores requisitando o apoio, né? Exato. A gente é considerado uma gerência de apoio. O profissional da Autos trabalhando dentro do cliente no regime de trabalho do cliente. Como é que funciona, Viegas, na tua visão, assim, na tua experiência, como é que funciona essa relação com o trabalho dentro do cliente em si? Normalmente a gente trata ali com o SUEM, né, que é o supervisor de instrumentação, e seguindo a hierarquia ali o COMAN, né, coordenador de manutenção ali. E indiretamente a gente tem também a CATA, né, que a gente acaba reportando as coisas para eles também relacionadas aos assuntos de automação ali. E com a Autos a parte daí relacionada a Autos mesmo ali, que é RDO, passagem de serviço, a gente acaba também tendo essa relação com a Autos aí em relação a isso. Até onde vai o trabalho do profissional da Autos e comércio do cliente? Como é que essa transição é só quando tem algum problema ou tem rotinas específicas assim que você segue no dia a dia? Então, a gente tem as preventivas e corretivas diárias ali, né, que a gente acaba prestando algum apoio. A gente fica sabendo ali, normalmente no início do turno, com o DDS. É passado para a gente as atividades aí que serão executadas por todas as equipes ali. Só que a gente tem muita coisa que foge do controle ali, que são as PTs emergenciais ali, que
é a corretiva que tem que ser feita na hora ali, senão vai parar o processo, ou até mesmo já parou, né? Então, meio que a gente vai filtrando ali pelo que a gente vê por prioridade, né? O que é mais crítico ali, que tem risco de parar o processo ou a segurança da plataforma, a gente dá uma prioridade maior e vai diariamente fazendo essa dinâmica aí, né? O nosso trabalho lá, ele é muito crítico, né? Então, a plataforma, ela tem esse requisito que muitos projetos não têm, que é continuidade operacional. Até falando um pouco dos produtos da Altus dentro da plataforma, então, os PLCs da Altus são responsáveis por essa produção em regime contínuo. Existem essas demandas de manutenção, como o Viegas falou. Essas demandas, elas surgem do nada chega um eletricista dizendo assim, cara, eu vou ter que intervir lá numa gaveta que é responsável por alimentar um compressor, preciso que tu faça uma análise de quais sinais que a gente precisa intervir aqui para que a gente mantenha a planta operando. Esses são os apoios à manutenção, né? A gente até não é responsável, vamos supor, por manutenções em VSDs, versores de frequência, mas o pessoal sabe que a gente tem um conhecimento que pode agregar. Então, várias vezes o pessoal vem, olha só, vê se estou com esse problema aqui. Chamam para colaborar. Né? O que você pode fazer por mim? E a gente tem que dar esses apoios. E também tem toda uma demanda, o Viegas falou na CATA, né? Que é uma engenharia de base da Petrobras, que ela gere as nossas demandas a bordo. Então, tem uma série de alterações no projeto, sejam correções, sejam melhorias, que a todo tempo as gerências de base, elas estão gerando documentos, PATECs, né, que são estudos, para melhorar o processo, melhorar a segurança da plataforma, dos equipamentos, e isso gera um número grande de alterações no sistema. Então, diariamente, a gente acaba fazendo intervenções no sistema, com a plataforma operando. Então, é o momento mais crítico ali, porque tu tem uma plataforma que está produzindo 120 mil barris no dia, e tu tá, até o próprio gerente brinca que assim, vocês estão operando o coração da plataforma com ela viva, né? Transplante vivo. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente tá sempre a um clique do shutdown, a um clique de ver a plataforma parar, de ver ela apagar. Então, todas essas alterações são feitas de forma crítica. A gente tem um apoio muito grande da base da Altus, que nos dá sempre todo o suporte necessário, várias vezes, até fora de horário, porque a gente lá é para cumprir um turno, 7-7. Porém, o Automan sobreavisa. De madrugada, várias vezes a gente é chamado. Durante esse embarque, eu fui chamado aí 3 vezes, pelo menos assim, para dar umas 4, prestar um apoio. E não tem sexta-feira sair 4h30 da tarde. Né? Sexta-feira o cara fica mais tranquilo para fazer atividades. Tem sábado, domingo. Exato. A gente aqui na Altus, acho que poucas pessoas têm a noção da importância e da responsabilidade que o pessoal que embarca carrega nas costas, sabe? Porque, como o Alan falou, o Viegas também, o controle principal da unidade são PLCs da Altus, então é uma responsabilidade grande, né? E o nosso time que embarca, eles são funcionários da Altus, o macacão tá com o logo grande da Altus, então, além de ter toda a habilidade técnica para intervir nesses sistemas e conhecer todo o processo da unidade, saber como intervir, tem que ter um alinhamento e um jogo de cintura para tratar com o cliente. É um trabalho fenomenal, assim, o pessoal desempenha, hoje são 10 pessoas que fazem isso, né? A gente está aqui representando, na verdade, 10 pessoas, né? E que é sensacional. Como eu digo, eu sou suspeito para falar, porque é uma responsabilidade muito grande. No ritmo normal, entendeu? Como o Alan comentou, tem as demandas que vai realizando as implementações no decorrer do dia aí, ao longo da quinzena. Mas tu tem que estar preparado continuamente para que, se houver um desequilíbrio ou no processo ou uma necessidade de apoio maior ou até uma parada de produção, é um momento que daí vai ser um pico de atividade, né? Porque vai ter várias demandas aparecendo e aí já são demandas do tipo, tu passa a ser o principal profissional que está na plataforma. Perfeito, cara. Eu gosto muito de música, né? Eu sempre faço a relação que o Automan é o maestro da plataforma, cara. Porque, né? Porque qualquer coisa que aconteceu, é ele que dá o Gplat vem falar com o Automan, o que aconteceu aqui, o que eu poderia fazer. 1 minuto depois de um evento de shutdown, queda da planta, 1 minuto depois, a sala, todos os coordenadores, gerente, vai todo mundo para a sala de automação, tipo, entender o que aconteceu.
De onde é que a gente parte? Vamos para onde? E aquelas perguntas, quando é que a gente consegue voltar Quando é que volta? Falta muito, né? Estamos dependendo de ti, né? E o Automate tem essa habilidade, é o maestro, ó, tem que fazer isso, faz aquilo, é tal coisa. É entregar pro operador de novo em condições dele seguir o barco. Né? Exatamente. Isso, e também acontece o seguinte, na plataforma a gente também dá suporte e manutenção para sistemas de outros vendors. A Altus, ela utilizou até na escrita do código, né, todo um padrão, né, foi descrito pela Petrobras e foi utilizado, então fica muito fácil de tu fazer a leitura do software. Quando tu vai para um painel que foi um russo que fez, usando um método de programação russa, e aí a máquina parou, e aí os operadores que dia e noite operam aquela máquina dizem, cara, não sei o que está acontecendo, descobre para mim, sabe? Aí tu tem que intervir naquele equipamento, e aí é essa habilidade de se desdobrar, de fazer o troubleshoot, de, eu conheço até essa parte, aqui eu não conheço, mas eu vou ver o que eu vou descobrir. Eu queria pedir para o PC só nos elucidar um pouco sobre qual a função da tecnologia da Altus numa plataforma, dar um overview. Claro, dentro da plataforma existem inúmeros processos, tanto de produção efetivamente, quanto processos auxiliares ao processo de produção. Para cada processo tem equipamentos destinados a tarefas que competem a esse processo. No caso dos PLCs da Altus, dentro da plataforma tem os processos que a gente chama assim, os processos principais, que a gente elenca ali como processo de segurança, onde aconteceu algum problema mais de forma descontrolada, a plataforma precisa ser levada para uma condição de segurança. Tem um processo que é chamado de fogo e gás, né? Ele faz todo o sistema de monitoramento da planta inteira. Aconteceu um vazamento de gás num determinado canto da plataforma, o sistema vai monitorar isso e vai fazer a intervenção que for necessária. E, além disso, ainda tem o sistema de controle, que é o que, tipo assim, o sistema já está operando dentro de um ponto seguro, entendeu? Aí tem a parte de controle. E os PLCs da Altus, no caso dessas unidades vinculadas ao projeto das replicantes, são 6 plataformas na Bacia de Santos. Todos os PLCs desse pulmão, vamos dizer assim, são de fabricação da Altus. Quantidade de I/O na plataforma, que é monitorada e controlada pelos controladores da Altus, é substancialmente relevante lá. Acho que é importante falar também, né, na Bacia de Santos, a gente estava conversando aqui, a Bacia de Santos hoje tem 5 plataformas que possuem os controles principais, conforme o PC abordou. Acho que tem mais uma unidade lá que é Mexilhão, e ela não tem o controle principal com PLCs altos. Mas das 5 plataformas, que é P66, 67, 68, 69 e 70, os controladores principais são da Altus. E a gente está trabalhando em mais uma que está no estaleiro em Aracruz, que é a P71, que também vai compor essas plataformas. Aí vai completar 6 plataformas. Com esse volume de plataformas e pelo que elas produzem diariamente, eu entendo que a Altus tem uma participação grande, né, em relação à base instalada versus produção nacional. É uma quantidade grande de plataformas e é uma quantidade grande de produção, e o nosso PLC está lá nessas principais plataformas. Eu acredito que seja a bacia que mais produz no Brasil. Eu não tenho essa informação com certeza, mas eu acredito que sim. Uma das mais produtivas, com certeza. Exato. Com certeza. E os nossos PLCs que fazem esse controle principal e tem a função de segurança também, como o PC comentou. E os Automans, né, que são embarcados hoje nas plataformas, trabalham ou têm que dar manutenção ou, de alguma forma, atuam em todos esses sistemas, não é um específico em um deles, mas em todos eles tem que atuar de alguma forma. Até porque é um Automan a cada 14 dias, né? Faz o revezamento, cada plataforma tem 2 Automans e é um a cada 14 dias. Na prática, a bordo só tem um Automan, o resto é apoio de terra, né? Por isso que eu acho que eu estava falando da questão de ser fenomenal, assim, o trabalho, né, e a gente analisa até a responsabilidade da empresa nisso tudo, né, além de estar com o produto lá, um produto de alta performance lá, possibilitando a operação dessas plataformas, a gente, além disso, está fornecendo profissionais para atuar nos sistemas, né, então a responsabilidade da Altus nessas unidades é gigantesca. Falando sobre a experiência de trabalhar embarcado em si, queria saber assim de vocês, o Viegas já trabalhou, antes de trabalhar embarcado, chegou a trabalhar também em indústrias fora do mercado de óleo e gás, ou mesmo mercado de óleo e gás na área de onshore, aqui não estando embarcado? Sim. No primeiro período que eu trabalhei na Altus ali foi na Bacia de Campos, né? Então a gente fazia embarques mais esporádicos ali, né? Era mais
pontuais ali os embarques, né? Qual é a diferença do trabalho embarcado para o trabalho numa indústria fora do mar, assim por se dizer? A gente tinha muito mais recursos, né, para poder fazer o testes, essas coisas, né? Bem mais tranquilidade também, porque ali você não estava ao vivo ali, né? Com o dedo no gatilho, como falou o Alan ali. Então, era bem menos tenso, né? Você fazer alguma alteração ali. Mas a rotina é sempre cheia também, né? Sim, e para vocês aqui, qual é a diferença de trabalhar embarcado para um trabalho em terra? Na minha opinião, assim, questões pessoais, tu dorme na tua cama, né? Primeira coisa é essa, sabe? Tu sai do teu ambiente de trabalho, vai para casa dormir, né? Vai ficar com a tua família, vai. Então, tu consegue desligar, né? Onshore, tu desliga um pouco mais do problema, no meu caso. Na plataforma a gente não consegue desligar, né? Até porque é engraçado que, pelo menos acontece comigo isso, vai chegando no final do período de embarque, tu já tá mais desgastado, tu tá cansado, tu já tá com aquela vontade de desembarcar, porque ficou ali 24 horas vivendo, né? Tu tá dormindo onde tu trabalha. Em questões pessoais é isso. Questões profissionais eu acho que é mais realmente, até a gente conversou sobre isso antes, tem mais conexão com o mundo externo, talvez esteja um pouco mais tranquilo. Mas tu tem menos recursos para correr atrás de problemas, tu tem menos conexão com o mundo externo. Então, se tu precisa, sei lá, de um backup de alguma coisa, ou de um manual de determinado fabricante, conversar com alguém para trocar uma ideia sobre um determinado problema, é mais difícil, né, estando offshore. Eu acho que, na minha análise, é isso, né, que me veio à cabeça Fazendo agora. um complemento aí que o Andreola comentou, eu também tive vivência na indústria fora dessa área de óleo e gás. O que a gente nota bem é que parece que tu carrega muito as baterias, entendeu? Antes de embarcar, porque lá vão te consumir as baterias todas. Entendeu? A tua energia é consumida e muitas vezes não é o físico, é o emocional que vai te fazendo a pressão do dia a dia. Porque a atividade em si que a gente faz não é o mais crítico. Agora, as consequências que podem trazer é muito estressante, entendeu? Porque um errinho que tu faz é diferente de tu tá fora, errou, parou a máquina, partir de novo, entendeu? Ok. Mas numa plataforma não é assim, não é só partir de novo. E tem a questão do risco, né? Tu trabalha 12 horas nesse estresse do tipo assim, não pode errar. E se alguém errar, tu tá lá para corrigir. Aí tu pensa assim, 19 horas eu vou me desligar que acabou a jornada, acabou os problemas. Não, tu fica ligado porque a qualquer momento, qualquer barulho diferente na plataforma, tu já tá antenado porque tu vai ser chamado. Tu fica de sistema de sobreaviso, não tem sábado, não tem domingo. Então, tu entra numa rotina assim, que o desgaste emocional é grande. E aí tu troca uma ideia com a família, de repente tem um problema em terra que tu não consegue resolver, porque tu tá embarcado. Tu tem que contar muito com o apoio familiar, entendeu? O teu círculo familiar tem que prover essa segurança, porque teve muita gente que começa a embarcar, desiste de embarcar porque não tem esse suporte em terra. E na indústria, é aquilo que o Andreola comentou, chega no final do turno, entendeu? Não importa qual turno que tu trabalha, mas tu vai para casa, tu vai viver uma outra realidade. E lá tu passa 14 dias vivendo a mesma realidade. Pegando um gancho no que o PC falou, vou contar uma história aqui do meu último embarque, né? Agora, essa semana. Eu era para ter desembarcado na terça-feira. Em função da condição meteorológica mesmo, não teve voo. Aí eu peguei o último dia de parada da unidade. Aconteceu uma parada total na geração, né, planejada. Lembrando, era o dia que eu era para estar de folga, desembarcar. Aí todas as atividades mais críticas da parada ficaram para aquele momento. Aí foi um dia que eu comecei a trabalhar às 5 horas da manhã, aproveitar bem e executar esses serviços mais críticos aí que estavam programados. Aí foi todo aquele dia, trabalho muito crítico, risco de fechamento de poço, tal, tudo mais, né? Graças a Deus tudo executado com sucesso, deu tudo certo. 20 horas, tô indo pro camarote, tomo um banho, me deito, né? Tudo certo. 9 e pouco da noite, plataforma apaga completamente. Aquele alarme tocando. Nem chegou a tocar o alarme. Eita. Ainda, só apagou. A gente até não falou disso, mas a plataforma que eu embarco hoje, que é a P66, ela tá a 300 quilômetros da costa. Tu tá numa ilha de ferro, lá no meio do mar, agora no escuro. Aí o Geplat, né, comunica no intercom, a gente teve um problema aqui na geração, quem tá, fica onde tá. Operadores que estão na planta, fica parado na planta porque
não ter nenhum risco, né? A planta ela é cheia de riscos ali, e quem tá no camarote fica no camarote. Ele não chamou meu nome, mas eu sabia que ia ser requisitado. já desci, né? Todo mundo fica no seu lugar, mas o Automan é Um profissional proativo, né? Aí desci, fomos identificar o problema, foi uma manobra lá elétrica, tal, geração caiu, beleza. Tudo identificado, entra gerador auxiliar, tá restabelecendo a energia, a gente já tem luz, tá tudo certo, né? Tá vindo tudo certo. Aí uma pessoa lá, acho que não contente, né, com o ocorrido, aperta uma botoeira de acionamento de incêndio. Aí sim, aí tocou a emergência, é protocolo padrão. Todo mundo vai pro ponto de encontro. Quem tava deitado no camarote, o cara bota macacão, capacete e botina, vai como, né, evento real, a princípio o que tá acontecendo é um incêndio na plataforma. Aí vai a equipe de emergência verificar o local, cara, não era nada, só alguém apertou a botoeira, não se sabe quem foi. Eu tinha começado 5 horas da manhã, aí vou voltar pro camarote 1 hora da manhã. No dia que era para ser o primeiro dia de folga. As atividades embarcadas, né, a gente tá sujeito a isso a todo momento. Eu sempre vou pro camarote pedindo pra Deus, que não me chamem essa noite, que não dê problema essa noite. Sem contar os momentos de emergência mesmo, né? Pode ter um vazamento de gás, um fogo, efetivamente, e aí vai soar o alarme, não tem horário, pode ser de madrugada, de dia. Aproveitando o gancho da história do Alan, qual foi ou quais foram algumas das histórias mais inusitadas que vocês já viveram nesses anos trabalhando embarcados? Nossa, se eu vou começar a enumerar assim, as situações assim. Pode só pegar um por ano, só pra você. Vamos pegar algumas aí. Eu estava embarcado numa plataforma que é fixa, tá? Com um copinho de café, pela metade mais ou menos, na sala de controle. E aí do nada a gente escutou um barulho, um estrondo grande, né? E aí todo mundo, o que aconteceu e tal, né? Porque um estrondo dentro de uma plataforma, tu já fica imaginando o pior, né? Tá explodindo alguma coisa. Aí, ninguém sabe o que é, daqui a pouquinho, outro estrondo, e o estrondo, assim, tu sentia fisicamente no chão. Todo mundo, mas o que tá acontecendo? Ninguém sabe o que tá acontecendo e tal. Eu olho pro copinho de café, o café quase derrama de um lado, vai lá pro outro lado, quase derrama do outro. Aí eu pensei, mas é uma plataforma fixa. Tá balançando isso aqui, né? Perguntei pro operador e ele, tá balançando isso aí, alguma coisa tá acontecendo com a parte estrutural da plataforma. E eu disse, é só o que eu queria escutar, né? Aí foram constatar, era um rebocador, ele fica posicionado próximo da plataforma para transporte dos materiais para a plataforma, e ele perdeu a máquina ali, né? E aí, ou seja, ele bateu nos pés da plataforma. Então, cada porrada daquela ali sacudiu tudo, coisa, e ninguém sabia de nada. Dando rasteira na plataforma. Literalmente. Eu passei por uma experiência muito parecida com essa que o PC citou. Eu tava no auditório vendo o jogo Grêmio e Flamengo. O auditório cheio de flamenguistas, só eu de gremista. E aí soou o alarme de emergência, né? A gente chama de paga lá, PAGA. A gente, instantaneamente, tu já entra naquela condição de segurança. Então tu já levanta vou pra sala de controle, vou botar meu macacão. Quando eu tô subindo as escadas, né? O coordenador de produção, eu encontro ele descendo as escadas e ele diz assim, é um evento real, aconteceu um abarroamento. Abarroamento é quando há o choque, né? Choque. E aí, beleza, eu subi até meu camarote, comecei a botar um macacão e o pessoal que já tava deitado ali, eles abriram a janela e a gente olhou, a nossa janela ficava pra popa da plataforma. O navio aliviador, a gente estava em manobra de offload, né? Essas plataformas FPSOs, elas têm um casco igual a um navio, então o que é produzido de óleo é armazenado ali uma vez por semana, dependendo da demanda, é feito esse offload, que a gente passa o óleo da plataforma para o navio aliviador, um navio grande. O navio, ele estava em cima da plataforma, e aí a gente ouviu um estrondo, bem como o PC citou, e a plataforma balançou toda. Aí, nossa, caramba, é real, sabe? A gente vendo na janela, não sabia nem se eu ia para a sala de controle ou não, como é que ia proceder, será que rompeu, será que rasgou o casco? Aí terminei de botar macacão, desci, aí eu fui para a sala de controle, aí cheguei ali e fui direto olhar. Eu sabia que os tanques de lastros ficavam bem atrás, né, que fazem o lastro da plataforma. Eu fui olhar os tanques para ver se estavam enchendo, né, os tanques com nível estável. Olhei detectores de gás, todo mundo falando, tá cheirando a muito gás, tem vazamento de gás. Olhei os detectores, assim, da popa, nada de gás detectado. Olhei pra produção, assim, plataforma produzindo.
Aí fui pro operador, a produção, cara, nós estamos produzindo. Ele, sim, aí nós não vamos parar. Eu disse, não, ninguém mandou parar. Aí, todo mundo tentando entender, nesse momento já tinha pessoas chorando no ponto de encontro, a gente já pensando se a água tá gelada ou não. Se é hoje que eu vou botar em prática aquele pulo na água. Graças a Deus foi maior o susto do que o evento. A plataforma ela ficou com o sistema de offload avariado, a gente não consegue até hoje fazer offload por popa em função desse evento. O navio ele se afastou, o mangote ele ficou na água, né? Não teve vazamento de óleo, porque antes do choque ele conseguiu informar que havia o risco, então o pessoal da embarcação conseguiu parar o bombeio e foi um evento bem assim, inusitado. Quer compartilhar conosco, Viegas, uma experiência tua? Recentemente, né, a gente teve um mau tempo a bordo e a gente estava com um navio hotel ali, que a gente chama de flotel, né, do lado, que teve que se afastar por conta da possibilidade de colisão ali. E um barquinho, cara, desses de pescador aí, amador, do lado, né? E a gente preocupado com o barquinho ali à noite, passando bastante sufoco ali, né? O mar bem revolto, né? E no meio da madrugada sumiu o barquinho, né? E começamos a cogitar a possibilidade, né? E na rádio, que a gente chama da rádio peão ali, surgiu bastante versões do que aconteceu com o barquinho, né? Uns diziam que o flotel pegou o guindaste, içou o barquinho com todo mundo dentro e botou em cima para poder salvar os caras. Outros falaram que afundou. Mas o fato é que o barquinho não afundou, né? No dia seguinte, todo mundo triste, né? Até comentando no DDS, porque o barquinho havia sumido depois do mau tempo ali, ele tinha sumido do entorno da plataforma. Só que 11 horas da manhã ele apareceu, né? Acho que ele tinha ficado numa posição ali que não... bem próximo para poder não pegar o mau tempo ali. E aí a galera comemorou lá, ó. O cara do barquinho não deve ter entendido nada, o pessoal comemorando, vibrando por ele estar ali flutuando ainda, mas a gente teve essa história aí, né? Inusitada aí, com várias versões. Tava se protegendo com a plataforma. Isso. Só complementando o que o Viegas comentou, essa questão do mau tempo, né? Teve um fato que ocorreu comigo, eu estava embarcado na P-34, lá no Espírito Santo, é um navio, né? E como ele estava fazendo o alívio, ele não podia estar com o sistema que a gente chama de turret lá, que o navio fica alternando a posição dele conforme as correntes, né? Então, ou seja, para justamente não estão levando o impacto das ondas de forma direta. E aí tava uma noite assim o mar tava muito revolto. Aquela galera um monte já tava mareando. Aí eu pensei, vou lá jantar, né? Aí entrei no refeitório, notei que as cadeiras do nada saía batendo num lado da sala, daí já batia do outro lado da sala, do refeitório, a cuba do feijão derramando, aí um outro foi botar um prato em cima da mesa, o prato saiu correndo no coisa. Aí avisaram no intercom que todo mundo estava proibido de sair do casaril, porque as ondas estavam varrendo o convés, ativamente. Então, ou seja, a onda passava por cima do convés, lavava. Então, a operação não podia nem o operador ir para a área. Né? Cara, Ou seja, já pegaram o abandono, efetivamente? Não. Não, abandono. Eu já peguei o abandono. Tá brincando? Entrou na baleia. Que isso? Não foi de baleia, foi de helicóptero. De helicóptero. Abandonaram a unidade? Eu já peguei um vazamento de gás, quando eles avisaram que estava vazamento de gás e coisa e tal, aí, beleza, vai pro ponto de reunião. Não, todo mundo vai com ele, ponto. Ué, por que ele ponto, né? Ponto de reunião, baleeira e coisa. Não, é porque o vazamento de gás foi nas linhas que chegam na plataforma. Tu olhava pro mar, assim, tu viu uma nuvem, cara. Ele tava brotando no mar, né? Ficou aquela nuvem ali embaixo, então todo mundo tinha que ir pro ponto mais alto, que era o heliponto, justamente pra digamos assim, não tinha como sair da plataforma. É só esperar, né? Vazamento de gás é tu para mas o processo e gasoduto, fica esperando. Não tem, gasoduto não tem pra onde fugir, né? Andriola, quer compartilhar conosco uma Sim, história? eu tenho duas, né, bem sucintas, né. Eu me lembro que uma vez eu fui trabalhar numa plataforma fixa e a gente foi fazer uma parada de produção e a gente tava upando um container que a Altos tinha nessa plataforma por causa de uma outra obra. Até era uma obra que o PC tava tocando lá nos TGs, né? E a gente tava usando aquele container à noite para usar ele como, sei lá, para bater papo e ficar conversando ali, porque tava com a chave do container. E nós fomos para lá, eu e um colega que ele até saiu da Altos já, e nós fomos para lá, ficamos no container.
E como era uma parada de produção, o pessoal tava fazendo uma obra no flare. O flare, a grosso modo, é uma chaminé grande, alta, e ela queima o excesso de gás da plataforma. Então ela fica sempre acesa, fica sempre queimando quando a plataforma está produzindo. Nas paradas de produção, normalmente o pessoal apaga o flare e vai fazer algum tipo de manutenção nele, porque ele tem muito desgaste ali de calor e tudo. Como o Viegas falou, né, na Rádio Peão lá, o pessoal disse que foi esse o problema. Eles isolaram o flare para fazer uma manutenção. Mas quando eles isolaram, eles não perceberam que tinha um resquício de gás, e eles foram fazer uma atividade de solda, bem próximo ao pé dele, né? E ali criou uma labareda, ficou queimando muito. O pessoal que estava lá soldando teve 2 caras que ficaram bem no topo, isolados, até conseguir controlar aquele fogo que estava saindo pelo lado, porque eles fizeram um furo, e aquela chama estava indo muito próximo do container da Altus, que era próximo do flare. Então, para sair dali foi demais, assim, era um dos meus primeiros embarques, assim, aquele calorão que vinha no container, né? E o pessoal foi lá nos buscar o pessoal da brigada de incêndio foi lá nos retirar do container, então aquilo ali me chamou bem a atenção. E uma coisa legal também me aconteceu numa outra plataforma, porque a gente acaba não falando aqui, mas a plataforma a gente acaba ficando sempre dentro de uma sala, né? A nossa atividade de automação, então dependendo da atividade, raramente a gente vai para a área e raramente a gente vê a luz do sol. E eu tava numa unidade lá com muito problema, assim, eu me lembro que eu tinha um dia, fui dormir às 2 da manhã para acordar outro dia às 7 ali para dar sequência no trabalho. E aí eu pensei, vou almoçar hoje, vou pegar um sol, né? E aí eu fiz isso, assim, cara, eu só escutei aquele na água, né? E aí eu olhei uma baleia gigante, assim, bem embaixo de mim, porque eu fiquei no main deck lá embaixo, né? Uma plataforma fixa também. E logo em seguida eu vi o filhote da baleia, né? Ela e o filhote. Eu achei, pô, não é tão grande. E aí tinha o barquinho esse que o pessoal comentou dos pescadores. E o barco era minúsculo, perto da baleia. Cara, um negócio assim fenomenal, sabe? Aquilo ali me deu um up pra minha quinzena, pra sequência da quinzena, né? Que foi demais, assim. Então as coisas que eu lembro, assim, dos embarques, geralmente esses 2 casos aí. Que legal, velho. E falando também dessas histórias, já que a gente tá relembrando histórias, além de momentos inusitados, eu queria perguntar pra vocês quais foram os momentos, ou o momento mais desafiador que vocês já tiveram. Que, digamos assim, eu considero assim, mais desafiador, entendeu? São projetos de uma complexidade maior que precisam ser colocados em operação sem interromper o processo. Porque para realizar uma tarefa de uma complexidade maior numa plataforma, tu já demanda autorizações de hierarquias muito mais altas. E aí, quando tu vem aquela perguntinha assim, existe o risco de parada de produção, entendeu? E tu dá uma gaguejada, aquela atividade vai sendo protelada porque envolve o risco de produção. Um dos momentos mais desafiadores que eu passei foi... A plataforma era P58, foi durante o translado dela, ela foi construída em Rio Grande, ponto de alocação onde ela ia produzir era no Espírito Santo. Então eu participei desse translado da plataforma, ela foi puxada por rebocadores até lá, e durante essa viagem ele levou 13 dias, a gente ia tocando o nosso dia ali a plataforma ainda não estava 100% pronta, ainda tinha loop test acontecendo, e a gente foi trabalhando normalmente. O pessoal que era responsável pelo sistema naval, tá, que não era brasileiro, o pessoal chegou para nós e tava eu e outro colega da Altus, que já não tá mais na Altus, e aí o cara falou para nós, cara, tem um problema muito grave acontecendo no sistema naval. As válvulas que fazem o lastro, elas estão travadas. Aí nós, cara, mas tá tudo certo aqui, né? Disse, não, é porque o modo de ação o bloco que faz o controle efetivo, ele não pode ficar acionando a abertura ou fechamento da válvula. Ele deveria mandar o comando e ser removido aquela posição e a válvula ia ficar estacionária. Algo simples, diferente do que o PC falou, não era nada complexo. Só que era o sistema naval de uma plataforma em trânsito. E aí o cara disse, cara, preciso de urgência imediatamente que a gente altere o bloco dessa válvula. Não, beleza, nós vamos fazer aqui, tudo certo. Passa para quem vai autorizar, o pessoal não, autorizado. A gente desenvolve o bloco, faz as simulações, testa. Tá, agora vamos botar para rodar 200 e alguma coisa válvulas do sistema naval com a plataforma em navegação, e aí aí aquela preocupação de, a gente tem que garantir que todo mundo vai estar no estado correto, não pode ter erro. E foi um momento bem crítico, assim,
mão suando. Legal. Viegas, quer compartilhar com a gente uma história, cara, do momento mais desafiador, assim, da tua carreira? Sim, para mim, a história recente aí, tive a oportunidade de trabalhar ao lado aí do Andriola e do Guilherme, né? Tava lá na parada de produção da 69. A gente teve um colaborador a menos que teve que desembarcar por questão de saúde, né? Então foi um desafio que a gente já estava dando 100% de cada um ali, e cada um teve que dar 120%, 140% ali para conseguir concluir o objetivo ali dentro do prazo, né? Então para mim foi bem produtivo, bem interessante essa oportunidade aí, eu guardou na história esse momento aí. Andriola, quer Fico feliz, Vegas, por ter lembrado disso também, achei muito legal, né? Eu até vou. Esse aí foi desafiador também, essa parada aí que a gente fez recente, assim, é uma coisa que tá bem recente na minha memória. Mas eu lembro muito do meu primeiro embarque, eu embarquei com o Spinelli foi meu grande professor, né? Tem E ele foi me levar para fazer o primeiro embarque, e nesse embarque a gente fez uma automação de um pacote que era se não me engano, de um motocompressor, algo desse tipo. Eu ia ficar 15 dias e o Spinelli só 7. Prazo ali, e a gente queria partir o sistema, e o pessoal enrolou um pouco na partida, não ia. Sistema extremamente simples, não tinha nada de complexo na lógica, a única coisa que ela tinha era uma complexidade um pouquinho maior na lógica da partida. O Spin desembarcou e parece que foi assim, ó, o helicóptero subindo, eu ouvindo o helicóptero do Spinelli indo embora, e o cara me ligando, vamos partir o sistema, tá? No meu primeiro embarque, eu falei, pô, que isso, né? Por incrível que pareça, assim, eu sabia muito daquilo, tinha estudado muito aquilo, mas no meu nervosismo, isso é uma coisa que a gente tem que lidar muito, né, hoje, no nosso trabalho. No meu nervosismo naquela época lá, eu que tinha elaborado a sequência de partida e eu cliquei errado para partir a máquina. Incrível, né? Porque eu fiquei assim preocupado com aquilo ali. E é um módulo na plataforma é o local onde ficam os equipamentos, assim, é uma divisão de módulos, né? E eu me lembro assim que eu tava na CCR, na sala de controle, e eu mandei partir remoto e eu senti tremer a estrutura, assim, sabe? E aí o cara já me passou o rádio, assim, para, entrou com 75%, que era 3 cilindros. Daí eu parei e já falei para ele assim, foi erro meu, né? Eu que parti errado. Claro, né? Todo erro já era uma melhoria. Lembro assim, daí implementei para aquela partida, né? Uma situação na tela do supervisório que bloqueava o que eu fiz. Aí foi tudo tranquilo. Tem até um outro caos aí, né? A gente tinha recém feito comissionamento e coisa, e eu tinha desembarcado, né? Então, estava no dia seguinte na Altos para entregar relatórios, guardar os backups e tudo mais, né? Aí, 8 e pouco da manhã, toca o meu telefone, era da plataforma que a gente estava embarcado, né? Acontece o seguinte, nós estamos com um problema aqui e tu vai precisar voltar aqui na plataforma. Bom, ok. Então, qual é o problema e coisa? Não, que a plataforma tá parada. Tá, mas como assim parada e coisa? Não, tá parada desde ontem à noite. Aí pera um pouquinho, parado desde ontem à noite, já faz umas 12 horas que tá parado. Então já parece alguma coisa mais complicada. O que é? Não, o pessoal não consegue, o PLC inteiro desligou e não consegue mais voltar com ele. Daí eu disse, tá, então deixa eu entrar em contato com o pessoal aí da manutenção aí pra ver se eu consigo dar um suporte remoto. Aí o pessoal, não, mas é só pra te avisar que a tua passagem de avião é pra agora no final da manhã. Tua viagem já tá toda planejada, né? Eles, como assim? Ninguém me avisou nada, né? Aí, ok, fui em casa, peguei a mala, quase nem desfiz a mala, né? Eu já peguei ela já pronta. Aí fui para o aeroporto, cheguei no Galeão, lá no Rio, já tinha lá uma pessoa me recepcionando lá com a plaquinha lá. Peguei o carro fomos direto para Macaé. Ou seja, o motorista já me levou direto para Macaé. Chegando, não fui para o hotel nem nada, fui direto para o aeroporto. Aí o normal, quando tu chega no aeroporto, tu vai pro saguão, fazer todo o procedimento, briefing, pesagem, despachar mala e tal. No meu caso, não. O carro entrou pela porta da Infraero. Ele estacionou do lado da aeronave. Aí eu já comecei a imaginar, alguma coisa tá acontecendo aí diferente, né? Nesse momento só tinha os 2 pilotos e o cara da manutenção ali, que fica sempre acompanhando a partida do helicóptero. O cara pegou a minha mala, nem botou no bagageiro, botou dentro do helicóptero mesmo. Eu subi, só eu, os 2 pilotos, o helicóptero ligou, fomos em direção à plataforma, o helicóptero parou na plataforma e desligou. Aí eu já achei outra coisa estranha. Pô, pera um pouquinho. Normalmente o helicóptero posa na plataforma, desce, sobe as pessoas.
mas o helicóptero fica rodando, né? Daí eu desci, o pessoal tava todo desesperado e realmente a plataforma tava parada mesmo. Aí eu fui lá, analisei coisa e eu vi que o pessoal tinha carregado um backup errado. Aí nada funcionava mesmo. Ok, daí carreguei o programa correto, aí, ou seja, as coisas já começaram a funcionar, né? O pessoal já foi voltando à planta e tal. Aí o Geplat chegou pra mim assim, tu vai querer pegar o mesmo helicóptero pra voltar? Que moral, hein? Aquele dia eu achei que eu tava com moral, né? Sim, né? Aí sim. Tratamento de estrela. Nossa senhora. Voltando a falar um pouco sobre a tecnologia em si, como é que mudou os sistemas de EIP nas plataformas nos últimos 10, 15 e 25 anos que vocês trabalham com esses sistemas? Bom, só dando uma introduzida, porque eu sou o vovozinho aqui, né? Quando eu comecei a embarcar, não existia nem controlador, né? As plataformas mais antigas era só instrumentação em campo, painéis a relé. Então, Sinótico, né? painel sinótico, então era lâmpadazinha acesa para dizer que o equipamento estava ligado, coisa era bem arcaica, né? Então, os primeiros trabalhos que a gente fez a bordo foi justamente retirar esses painéis para colocar um controlador. Parece que a gente começou a impulsionar essa questão da automação. E isso foi evoluindo ao longo do tempo, que hoje em dia praticamente nada funciona sem ter um elemento controlador, né? Claro, bem depois do que o PC está citando, né? Mas eu vejo hoje a indústria offshore, ela bem resistente às mudanças, porque ela tem todo esse quesito de segurança, de continuidade operacional que demandam uma confiabilidade naquilo que está rodando lá. Mas na Bacia de Santos, né, que o Andriola citou, a gente já existe hoje operando scripts em Python para detectar a ruptura de riser. Então, eles rodam ali um algoritmo para tentar identificar, utilizando várias variáveis de processo, se um riser pode ter rompido próximo à plataforma, perto do poço, e de acordo com a detecção dele, ele inclusive executa o fechamento do poço. Também tem a questão das tendências aí que a gente tem vivido em relação a virtualizações, assim, que é uma coisa que é bacana também, né? Virtualização das estações, tanto de operação quanto estações servidoras, isso aí também é uma coisa que tem se feito bastante. Mas eu acho que é principal, assim, eu acho que os próprios controladores também tiveram bastante evolução, né? Principalmente na questão de processamento e na questão de número de pontos também que podem ser conectados aos controladores, né? E essa questão de conectividade também, né? Porque hoje a gente comentou no início aqui que a gente conversava com terra através de um orelhão. Hoje já tem um sinal de satélite, né? Que tem uma previsão de que vai chegar uma fibra logo, né? Nessas unidades que a gente tem trabalhado, que aí a conexão vai ser melhor ainda. A plataforma está mais próxima também do ambiente gerencial. A gerência, né, pelo menos eu enxergo dessa forma, né, o nível gerencial está mais próximo. É a questão de operação também remota. Remoto, Exatamente. Isso, operação remota, claro, tem as salas de controle remoto, esqueci disso, mas as gerências hoje conseguem enxergar mais o que está acontecendo na plataforma estando de fora, né. Então, o cara está lá embarcado só para se der algum problema na conexão, ele atua, né. E para algum atendimento que seja físico mesmo. Né? Exato. Então, acho que mas assim, realmente a tecnologia ela não é tão moderno, vamos dizer assim, né? Porque acho que o principal fator é a confiabilidade. Para ti, Viegas, como é que tu enxerga essa mudança na tecnologia nos últimos anos, trabalhando embarcado? Evoluiu bastante, né? Até uma que ninguém citou ainda aí, mas que eu vi acontecer, né? O poço tem um equipamento chamado árvore de Natal, que são válvulas e sensores ali, né? E até alguns anos atrás dependiam de um barco específico para ir lá manobrar essas válvulas, né? E eles estão trabalhando agora aí numa tecnologia para um braço robótico fazer a abertura e fechamento dessas válvulas. Eu achei bem interessante isso aí, um negócio que vai reduzir bastante o custo aí e já vi funcionar, né? E essa evolução tecnológica dos últimos anos, como é que ela tem mexido com o dia a dia, com a rotina do Automan? Qualquer tecnologia que apareça na plataforma, o pessoal já olha que o especialista é o Automan. Independente se ele conhece ou não aquele equipamento ou aquela tecnologia. E muitas vezes essa evolução, né, na tecnologia, ela também nos auxilia. Hoje, a gente tem um procedimento que a gente realiza que é o duplo check. Eu vou fazer uma alteração crítica para que não passe apenas pelo meu crivo ali. Eu quero dividir com um colega que está em outra plataforma ou com o Andriola aqui em terra. A gente faz uma reunião no Teams, eu acesso a estação de engenharia online, mostro para ele, ó, aqui, ó, essa foi a alteração que eu vou fazer, tu concorda aqui, mostro ali, mostro lá, a gente faz junto.
É muito legal mesmo. Isso é muito legal. São equipamentos novos ali que a gente tem que se adequar, né? Tem que estudar sobre vários assuntos aí, tecnologias e protocolos, né? Então é um aprendizado constante na automação, né? O tempo todo o cara não pode nunca bater no peito e falar que sabe tudo, né? Porque segundos depois já tem uma tecnologia nova e tá sempre em constante aprendizado ali, né? Como vocês veem, caso essas barreiras elas diminuam um pouco, o que as novas tecnologias podem impactar tanto na operação da plataforma como no trabalho do Automan? Eu acho que são ferramentas que vão chegar na plataforma, tá? Existem diversos estudos, inclusive, dentro da Petrobras, da parte de realidade aumentada, do pessoal conseguir efetivamente navegar na plataforma de forma remota. Entendeu? Então, essas tecnologias, para colocar efetivamente a bordo, entendeu? Aí, digamos assim, essa realidade é mais enraizada, assim, o pessoal espera a coisa estar muito bem consolidada para colocar efetivamente a bordo, mas são tudo tecnologias que estão evoluindo em paralelo. E o que impacta isso no dia a dia do Automan é que é algo novo, entendeu? Sempre vai cair na responsabilidade do Automan suprir a necessidade dessa tecnologia estar operando. Para todo mundo que vem aqui participar do podcast, eu faço a mesma pergunta. Qual é o sentimento que vocês têm em relação a autos hoje? Para mim aí tem um sentimento muito bom, né? Para mim tem um grande futuro aí a autos pela frente, né? Tá investindo bastante aí, tem competitividade para seguir em frente aí, e minha expectativa é muito boa. Cada vez ela continue crescendo mais, e minha expectativa é que ela tenha longos e longos anos aí de crescimento e entregando essa qualidade que ela entrega hoje aí, né? Eu mesmo não tendo todo o tempo de casa que o pessoal tem, mas o sentimento que eu tenho com a Autos, em primeiro lugar, é gratidão. A Autos acreditou em mim, acreditou naquilo que eu podia entregar e também de muito orgulho, sabe? Eu sinto orgulho de ver uma empresa gaúcha, eu sinto orgulho de, como brasileiro, ver plataformas operando, a bacia que mais produz no país, numa das empresas que mais produz no mundo, sendo a nossa tecnologia, sabe? Então, 40 anos não são 40 dias, tem toda uma confiabilidade. A Autos briga aí com os players que são mundiais, são centenários, e a Autos bate frente com eles, e a Autos está provando que a gente tem tecnologia, que a gente tem gente capacitada. Poder fazer parte disso é muito bom, é muito gratificante. No meu caso, até sou meio suspeito de falar, né? Porque quando eu entrei na Autos lá em 97, né, foi uma identificação muito grande, né? Perfil de inovação, de crescimento, de não baixar a guarda nunca, tá sempre motivado. Isso, digamos assim, encaixa muito bem na minha realidade, eu me identifico muito. Mesmo no período de 4 anos ali que eu não estava na Autos, eu estava numa outra empresa, não perdi o vínculo em nenhum momento. A gente seguiu junto, as amizades continuaram, eu continuei fazendo atividades ainda em conjunto com a Autos, tanto é que foram lá e me convenceram a voltar, que não precisou me convencer muito, né? Foi facinho me convenceram. E estamos aí até hoje, né? E essa relação aí é duradoura. Usava a camiseta da Autos por baixo do macacão da tua empresa, né? Com certeza. O que eu vejo aí até em todo o time aí é o que o Alan falou, né? Orgulho de estar prestando serviço para Autos aí. Acho que cada colaborador tem esse orgulho aí, né? E todo mundo muito satisfeito aí, né? Em fazer parte dessa história aí. Andriola. Eu gosto de fazer uma analogia. Esse ano eu completo 41 anos, a Autos completa 40, né? É uma fase da minha vida que eu acho que uma das fases mais legais que eu tô vivendo, assim, porque eu cheguei num nível, talvez, de maturidade como pessoa, né? Fui aprendendo com os erros e no passar do tempo, assim. E eu percebo que a Autos, né, por estar com 40 anos, ela viveu também isso que eu vivi como pessoa, ela viveu como empresa. Então eu acabo fazendo essa analogia. Hoje a Autos está num grau, num nível de maturidade que eu acho que é muito difícil ela sair disso, entende? Então a ideia, na minha percepção, é que ela cada vez cresça mais. E a gente vê isso, né? A aceitação dos clientes e a procura pela Autos é muito grande também, né?
E eu acho que muitas pessoas aqui dentro têm esse perfil, assim, de se identificarem com a empresa. Eu acho que nós todos aqui dentro da sala. Eu entendo que a empresa cada vez mais vai conseguir injetar esse tipo de sentimento nas pessoas, né? E a tendência é que cada vez mais consiga ampliar o que busca. Aproveitando que esse momento que a empresa está prestes a completar 40 anos, queria só pedir para vocês, né, deixar uma mensagem para os nossos colegas e outras pessoas que estejam ouvindo esse programa hoje. Então, mas isso aí, né? O time é bem grande, né? A gente conta com a colaboração de cada um, que às vezes a gente nem sabe que participa aí do processo, né? Por não ter o contato, né? Tem o RH, tem o P&D, tem cada um que vai somando quebra-cabeça aí, que vai formando esse grande time que é a Altos hoje aí, né? Então é mais agradecer o apoio de todos aí, que a gente não está habituado a trabalhar, mas a gente sabe que contribui de forma significativa aí, né? E, a meu ver, a gente está no caminho certo, progredir aí e crescer cada vez mais e formar esse grande time aí. Muito obrigado, cara. Depois só manda o nome e a foto da tua filha pra gente colocar também no card do programa pela participação. Participação. Foi o comentário mais, né? Que eu poderia pontuar, baseado no foco que a gente está tendo aqui desse trabalho embarcado, embora a gente possa enumerar assim, várias coisas que sejam complicantes, né? A vida pessoal em bola, essa rotina de embarque, mas tem o lado bom, né? O pessoal brinca que um trabalho offshore de 1 ano parece que equivale a 5 anos que tu estivesse fora, entendeu? Porque tu vive uma intensidade muito grande e as coisas num volume muito grande. Isso também é motivador, né? Entendeu? Tu não tem dia que tu vai dizer assim, hoje esse embarque vai ser tranquilo. O tranquilo já é agitado. E isso é motivador, porque cada dia é um dia diferente, e aí tu tem um monte de histórias para contar também depois, porque é uma coisa que me motiva hoje, espero me motivar ainda por longos anos ainda para frente, para ver a evolução da empresa e ver esse pessoal todo também crescer. Há poucos dias estava conversando com o gerente do contrato que a gente atende hoje, ele acabou embarcando lá na plataforma. Ele fez um elogio, assim, à equipe da Altos, né? E ele mencionou, assim, a respeito do perfil do profissional da Altos. Ele disse, cara, é incrível. Tem determinado cara lá embarcado, esse cara é muito bom, eu gosto dele. Por algum motivo, a Altos realoca ele para um outro projeto, aí vem outro cara. Agora, cara, esse cara também é bom. E ele tem o mesmo perfil. Assim, vocês trocam ali de plataforma, um e outro. Todo mundo é muito parecido, o jeito de lidar, pessoas acessíveis, proativas, dinâmicas, que querem entregar o melhor, que, cara, não fazem cara feia para vir o horário que for, que estão dispostas e que entregam o resultado. E poder ouvir de um cliente, o cara que é gerente, que é responsável, que trata com diversas empresas, que ele está feliz com o contrato, está feliz com o perfil de pessoas que a Altos tem. Eu acho que está muito ligado a isso que o PC falou e que a gente tem conversado aqui. Para concluir, agradecer a todos, né? Porque esse trabalho lá é um pouco do que cada um entrega. Costumo dizer que a gente é o time que mais conhece de automação offshore, no Brasil com certeza, e isso é uma coisa muito legal, né? A gente está participando disso. No dia a dia de trabalho, uma coisa que eu gostaria de passar para todos os nossos colegas, né, dentro das pessoas que não estão trabalhando embarcado, né, é a questão de valorizar as pessoas que estão do nosso lado, que é a nossa família e as pessoas que gostam da gente. Isso é muito importante, a gente tem que dar valor. Uma coisa que a gente faz muito também, é muito importante, é cultivar relacionamentos. E uma coisa que eu gosto de fazer, que é o meu principal objetivo, é criar harmonia e espalhar alegria, né, no convívio diário, assim, tanto offshore quanto onshore, né. Muito obrigado, pessoal. Queria agradecer em nome da empresa e nessa equipe aqui também, a disponibilidade de vocês virem aqui falar com a gente, principalmente o Alan e o Viegas, de disponibilizar um tempo do tempo de folga de vocês, que é muito curto, para falar com a gente. É muito importante para entender um pouco mais do valor que vocês entregam, que a gente entrega para o mercado, do que a gente faz aqui na Altos. Então, realmente, muito obrigado para nós esse momento aqui com vocês dois. E muito obrigado também o Andriola, o PC, por disponibilizar esse tempo aqui também para falar com a gente. Foi muito legal aqui. Obrigado pelo convite, realmente. Assim. Verdade. Muito obrigado também por poder participar desse momento. Pode contar comigo aí para o que precisar sempre. Então, agradecer aí a oportunidade também, né? Tive um contratempozinho aí, mas a gente conseguiu contornar aí. Foi
representando uma grande parte da nossa equipe aí, né? Para mim foi uma honra aí estar participando desse momento. Agradecer também ao Fernando Lopes, que não pôde estar presente com a gente, mas por ter se disponibilizado e por questões dessas de Escala, né? acabou não conseguiu no final não participar, mas agradeço ele, a todo o time também que trabalha embarcado por fazer esse excelente trabalho que faz, que conduz, né, nossos clientes de óleo e gás, né? Show de bola. Obrigadão, valeu, falou. Obrigado. Este episódio fica por aqui, mas fiquem ligados que nas próximas semanas traremos histórias sobre produtos, projetos e momentos marcantes desses 40 anos da Altos. Um abraço e até a próxima.